Gênesis capítulo 1. Nós só leremos a parte A do versículo. É o primeiro e a parte A do versículo 2. Vamos lá? No 3. É o primeiro livro da Bíblia, irmão. Você não está procurando esse negócio ainda não, né? Ah, tá. Ô, glória. Vamos lá. No princípio... E pela quantidade de pessoas, acho que poderia ter ficado melhor. Então o ensaio ficou horrível, aleluia. Agora é para valer. Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Parou. Ô, glória. Que ordem devo seguir? Deus, família, trabalho e igreja? Será que é essa a ordem que eu devo seguir? Eu só peço para vocês não darem glória antes, que depois de repente a gente pega na curva, né? Que tem gente que já vai abrir logo o sorriso de Deus, família, trabalho, igreja, porque não quer compromisso com nada. Já se acha autossuficiente, está muito ocupado, e aí já abre o sorriso no rosto. Eu não te disse, né? Tu só não fez isso porque tu está dentro da igreja. Se fosse em casa, tu apontava para ela ou ela apontaria para você. A escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não entendem o que as Escrituras nos ensinam a respeito do assunto. Outros porque, mesmo tendo consciência dos valores e prioridades, não conseguem tê-los em prática. É comum deixar aquilo que é urgente tome lugar daquilo que é importante. Por isso, no final deste texto, vou deixar um teste de tríade do tempo para você refletir sobre as suas prioridades. Mas a primeira coisa a ser feita ao ordenarmos os nossos passos é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Depois é lutar por fazê-la funcionar. Nós acabamos de ler que Deus, quando se apresenta, ele vê uma terra que estava como? Sem forma e vazia. Ok? Todos concordam com isso? Quem criou Deus? Deus é o Criador, é o início de tudo. Ele não foi criado, porém criou todas as coisas. Amém? Quem foi que Deus criou primeiro? Me ajuda, irmão? Não, o homem. O céu e a terra já estava criada, mas estava sem forma e vazia. Bastava ser organizada. Ele vai criando uma série de coisas. Quando chega no sexto dia, ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Preste atenção sobre a sequência que nós estamos ministrando. Deus. Deus. Me ajuda aí, irmão. Deus, família, trabalho e igreja. Deus, família, trabalho e igreja. Deus primeiro existente, em primeiro lugar, depois ele criou quem? Isso, a família, o homem. Depois ele
criou o quê? O trabalho. Quando a gente fala homem, homem e mulher. Depois ele criou o trabalho. Porque o homem pecou, e aí agora começa a nascer cardos e abrolhos. E falou para o homem, cuida disso aí. Ele cria o trabalho, ok? Sim ou não? E por último ele vai criar a igreja. Todos concordam? Só não deu muita glória por enquanto, tá? Vamos no final, a gente vai ver a prova dos nós. Deus sempre em primeiro lugar. Não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo. Não existe mandamento maior do que estes. Está escrito lá em Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Amém, queridos? Amar ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e forças, é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus deixou bem claro a qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente não são as mais amadas e queridas. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deu mais uma estreitada? Imagina se tu tivesse dado glória a Deus no princípio, quando eu falei, né, a ordem. Começou a apertar, deu de quina. Está lá em Lucas 14, 26 e 27. O Senhor deve estar na frente dos pais, cônjuges, filhos e qualquer outro familiar. Deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridade. Deve vir antes da nossa própria vida. Deve vir antes nossos bens ou qualquer outra coisa. Quando falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que nos dispomos a renunciar não têm mais lugar em nossas vidas, e sim que elas vêm depois. Depois você pode ler em 1 Coríntios capítulo 7, vai falar da vida dos casados, do cônjuge. O primeiro lugar de nossa vida, indiscutivelmente, é de Deus, mas isso não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas que elas vêm depois de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Quando fala todas essas coisas, não é tudo que você quer não, tá? Depois você vai lá ler o texto e examinar que ele está falando de comida, bebida e vestuário. Ele está dizendo, necessário para você viver, não vai te faltar. Tem um monte de gente preocupada com o dia de amanhã. É bom que se faça plano? Sim, mas de quem vem a última palavra? Sempre virá dos lados do Senhor. A pastora falou em verdade, ela me mandou um plano aqui
para o culto, oportunidade para fulano, oportunidade para ciclano, isso, aquilo, teve oportunidade para alguém? Quase ninguém. Além da equipe de louvor, eu não vi mais ninguém. Teve? Eu não vi, depois passou para eu. E aí sim, todos tiveram a oportunidade de ofertar e dizimar, amém? Glória. Família em segundo lugar. Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem depois de Deus. Isso aqui me bateu, irmão. Isso aqui eu fiquei remoendo, rapaz. Remoendo, porque a minha visão era outra. Eu precisei levar quase 20 anos aproximadamente para poder entender. Não que a gente largasse a família de canto, mas não, muitas vezes, irmãos, eu achava de outra forma. E hoje eu pude entender que a família, depois de Deus, deve estar. Mas já lemos os textos anteriores, não lemos? Tem alguém que ama mais o pai e a mãe, mais a irmã, o irmão, o cunhado? Se ama mais alguém do que a Deus? A esposa, o esposo, os filhos? Se sim, você não é digno dele. E não sou eu que estou dizendo. Não precisa ficar sentado comigo nem me tacar a Bíblia, tá? Nem a cadeira, porque a cadeira é mais pesada. Ô glória. Se ficar sentado, me chama depois ali pro... Nós vamos ver aquele cara que tem um podrão ali, bom, uma beça. Ele, todo mundo sabe, eu tudo abençoado, aleluia. Eu tenho na ponta da livreria, é bom mesmo, bom glória. Me chama para comer um podrão e paga, que aí a gente resolve lá, né? Desenrola o rolo. Se alguém não cuida bem de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Ai, nós somos crentes para todo mundo, mas para os dentro de casa não. Como é que você é visto dentro de casa? Aí, fala para mim não, pelo amor de Deus. Como é que nós somos vistos dentro de casa? Pela nossa família, pela parentela? Ah não, porque ela é endiabrada. Será que não é você que é? E não está estimulando isso no outro? Tem gente que vai em qualquer outra igreja, menos a que você congrega. Porque você, quando eu digo você, nós, talvez sejamos o péssimo exemplo para eles. E aí depois a gente vai fazer o convite, que ele talvez não fale, né, para não criar mais discórdia, mas para que eu vou na igreja dele e dela? A vida dele e dela não muda, ele e ela não muda de jeito algum, está sempre do mesmo jeito. Ainda é o crente Gabriela. Eu nasci assim, não é assim? Gabriela, não é, irmão? Como é que é a música? É, né? O crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não, Jesus entrou na tua vida, nós vamos mudar, amém ou amém? Então aprenda a engolir esses sapos de perna aberta. Com unha, olha irmão, a unha do sapo é desse tamanho. E quando desce na garganta, desce arranhando. E você doida para cuspir para fora, e tacar a unha nele, tacar o soco nela. Meu Deus do céu, chega disso. Pare em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entrega na mão do Senhor e confia nele. E deixa que ele vai entrar nessa peleja e vai te dar vitória. Amém ou amém? Ô glória. Está indo bem, né? Ninguém está sentado ainda. Maravilha, Jesus está na casa. Só uma hora aqui, né? Só com misericórdia. Mas até 5 para meia-noite a gente termina. Só escutei 3 glórias, irmão. Dá até para identificar quem falou glória. Pelo amor de Deus, vigia, me estimula. Só não vou falar para tu mentir que vou te ensinar e ir para o inferno, né? Mas seja verdadeiro. Se você quer que a mensagem continue, dê uma glória. Verdadeiro. Se não, irmão, fica para tu aí, não engole esse rolo, não mente não, que Jesus veio. Não há dúvida que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar a sua família por causa de igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé e é pior do que o incrédulo.
Agora veja, Paulo estava falando com os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando lá. Logo concluímos que a família vem antes da igreja, em nossa escala de valores. Há um outro texto que mostra claramente a família como uma prioridade antes da igreja e do ministério. É o conselho pastoral que Paulo queria estender a todos os ministros debaixo da supervisão de Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ele deve governar bem a sua própria família ou casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não vou falar que sinto muito, senão não deveria nem ter falado, nem começar a falar. Como pode ter pastores ter o seu lar destruído e querer instruir alguém? O filho desviado, a filha desviada e quer ganhar o filho dos outros. Não dá, irmão. Você tem que olhar para quem lidera e ver nele ou nela um exemplo. Esse é uma bênção. Ah, não, mas está no terceiro casamento. Eu estou aqui por causa de Deus. Está aqui porque é sem vergonha. Porque se tu conhecesse Bíblia, nem na calçada tu passava. Ah, o pastor é solteiro. Ó, aonde? Sério? E tu ainda está lá? Tu ainda diz que é homem de Deus? Não. O texto que acabamos de ler aqui diz totalmente ao contrário. Tem que ser marido. Opa! Ei, irmão, se liga aqui no mistério. Tu vai parar de ir para um monte de lugar que está te fazendo mal, envenenando a tua alma, destruindo a tua casa, mas está dizendo que é lugar de Deus. Primeiro, tu nem tem compromisso com a tua. Muitos aqui, a gente depois vai ver no WhatsApp, vai ver no Facebook, no Instagram, deixam de vir no culto da sua igreja para estar em outro lugar. Ué, que loucura é essa? A gente trabalha na SEDAI, né, meu irmão? Não corta não, pode deixar. Depois qualquer coisa aí desenrola o rolo lá. Aí, meu irmão trabalha mais longe que eu. Ele trabalha lá no centro da cidade, no prédio 7. Aí, de repente, ele está cansado. Vou falar dele que ele trabalha mais longe que eu, tá, irmão? Eu trabalho aqui no Guandu, é pertinho. Dá 15 minutos daqui para lá, sem trânsito. Um trânsito vai em meia hora, mais ou menos. Mas ele trabalha no centro da cidade. Ele fala assim, poxa, eu estou cansado. Hoje, não estou a fim de trabalhar lá. Mas tem aqui perto a elevatória do Lameirão. É SEDAI ou não é? Aí ele fala assim, bom, eu não vou trabalhar lá, mas eu vou trabalhar aqui na elevatória. Será que o chefe vai deixar ele entrar? Hein? Não, por que não? Mas ele é funcionário, mas não daquele setor. Pegou a senha? No dia que tu tem compromisso, honre o seu compromisso. Quer fazer as suas andanças por aí, porque você acha que já conhece tudo, tu não conhece nada, porque se tu entendesse de autoridade espiritual, você estaria no lugar onde Deus te colocou. Já falei, já era. Eu escutei só um aleluia, o restante deve ter ficado sentado, que gosta de rodar por aí igual peão, né? Aí come essas porcarias de comida estragada lá, depois vem vomitar aqui. Vai lá, pega a seta, pega o dardo, pega lá, né? E depois vem pra cá. Aí depois não entende por que tá com a vida assim, tá com a vida assada, o casamento tá desse jeito. Se você não consegue honrar nas mínimas coisas, o diabo não precisa de porta escancarada, ele só precisa de uma brecha.
Se você não é capaz de cumprir as mínimas coisas, Deus nunca vai colocar nas suas mãos grandes coisas. E às vezes demora, viu? Vamos para aqui. Há muitos cristãos que têm negligenciado a sua família. Muitos pais que não dão tempo, atenção aos seus filhos, se queixam de vê-los desviados, né? Se queixam de vê-los desviados, mas não se percebem que estão andando em desordem. As esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não colocaram no lugar certo na escala de valores. Um dia eu também errei com isso, mas é chegada a hora de ordenarmos nossos passos e darmos atenção, honra e a dedicação devida à nossa família. É difícil bater em si mesmo, né? Fica difícil, mas aí Jeová vem. Porque a minha visão até pouco tempo, né? Tem gente dando glória a isso, gente. Ai, Deus, fala Deus, aleluia. É, que às vezes a gente prega, mas não vive o que prega. A visão que tinha era diferente. Quantas vezes eu falei, pega o seu filho, vai dar um passeio, vai na praça, comer uma pipoca, sei lá, fazer alguma coisa. E quantas vezes eu perdi a oportunidade de fazer isso? Né, minha filha? Agora eu estou tentando recuperar, né? E nisso está me arrebentando, aleluia. Está arrancando até o couro, meu Deus do céu, aleluia! Segura, Jesus! Meu Deus, caraca, bem bolso. Aí vai ter que mostrar. Isso, outro, o IOF vai para 5%, irmão, muita coisa, aleluia. Hã? Porque, eu estou trabalhando para o seu futuro, sim, mas quem foi que disse que a gente vai ter futuro? Será que a gente vai alcançar esse futuro? Eu tinha, e eu planejei 50 anos de idade. Ainda não cheguei lá, falta pouco. Estou com 48. Eu não sei se vocês vão dizer, pô, mas não parece. Você tem menos, aleluia. Mas eu projetei 50 anos de idade, ter uma vida estabilizada, para poder curtir alguma coisa, até porque o tempo passa, né? Aleluia, correr 100 metros agora está difícil, não sei por causa de quê. Aleluia, parece que aumentaram os 100 metros, aleluia, virou 2 quilômetros. Isso aqui é para lá. Vamos lá para o que interessa. Mas eu vou ministrar tudo que tem que ministrar, tá? Trabalho em terceiro lugar. Deus, família e agora o trabalho. É impressionante a facilidade com que nos levamos aos extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho. Eu não sou tanto assim não, né? Que antigamente eu dizia, queria saber quem foi que inventou o trabalho, que eu vou pegar e vou dar uma coça. Aí eu fui ler a Bíblia, fui ver que foi Deus que criou. Vai trabalhar, criatura, aleluia. Ih, Jesus, ainda bem que Deus é misericordioso, né? Senão ele já podia mandar lá de cima um raio, pá, bater no meio, né? Ah, como Deus é misericordioso. Eu tinha raiva de quem criou o trabalho. Depois que eu descobri que o Senhor me perdoa. Tem que trabalhar, ô glória. E trabalhar é bom, aleluia. Ô glória. É bom dormir até o sono acabar. Eu não é, irmão. Diga um amém, pelo amor de Deus. Não me deixa passar vergonha sozinho. Ah, esse negócio de relógio tem na cabeça às 6h30 da madrugada. Meu Deus do céu, para trabalhar ali perto de casa. E entra no carro. Nossa, como é cansativo.
Dá vontade de alguns rir de mim, você pode rir. Porque tem gente aqui que acorda como o melhor do sono, vai encarar um ônibus, depois vai pegar um trem, depois vai ter que andar mais um pedaço, não é verdade, irmão? E eu estou reclamando que eu entro no carro, chego ali, entro no carro, volto para cá, trabalho bom, é bênção. 20 anos, nem parece que eu estou esse tempo todo lá, parece que eu tenho isso de idade, eu não é? Nem tanto. Pastor, não força, eu até quero te ajudar, mas desse jeito não dá. 20 de crente a gente até engole, mas vamos lá. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, está falando no contexto sobre o sustento material, sobre a visão das necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando dois valores importantíssimos que vem logo depois de Deus. O trabalho é uma ordem bíblica, como eu já falei, né? É o meio de homem sustentar a sua casa e viver dignamente. Além disto, por meio do seu ganho, ele também poderá servir ao reino de Deus e ao necessitado, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4, 28. A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está dando desordenadamente fora do plano divino, está andando desordenadamente fora do plano divino. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, ou seja, à toa, sem fazer nada. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida. Misericórdia. Mente vazia. Você tem tempo de falar da vida dos outros. Faz nada. Aleluia. 2 Tessalonicenses, você não achar que fui eu que está aqui essa piada, né? Está lá em 2 Tessalonicenses 3, versículos 10 e 11. Segura. Mata no peito e domina. O mandamento de Deus é claro: quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem obrigação e responsabilidade de se envolver com o seu trabalho. Isto não apenas o proverá quanto às suas necessidades, mas ocupará corretamente o seu tempo, livrando-o de outros problemas. Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém e de suas próprias mãos. Ele se orgulhava de nunca ser um peso para ninguém e também das suas próprias mãos, ou seja, seu trabalho. Teria lhe provido sustento, está lá em Atos 20, versículo 34. Mesmo quando Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, o que também é trabalho, deve-se ter sensibilidade e reconhecer que em determinados momentos, devido à falta de recursos, não há nada de errado em se trabalhar secularmente, até que a condição de sustento mude. Foi isto que aconteceu com Paulo em Coríntios, está lá em Atos 15, do 1 ao 5. Na vida dos que se dedicam de tempo integral, o ministério se enquadra a prioridade, trabalho. Jesus, ao enviar seus discípulos para pregar e ministrar ao povo, aplicou a eles o termo trabalhadores e mencionou seu direito de salário, que é a recompensa legítima do trabalhador. Mateus 10, versículos 7 ao 10. Isso inclui os estudantes crentes que não sabem onde devem colocar seus estudos nessa escala, considerando que o estudo é um meio de profissionalização e preparo para melhores trabalhos, deve ser colocado no mesmo lugar do trabalho. Algumas famílias conseguem manter seus filhos somente estudando sem que trabalhem, mas a maioria não. Portanto, devemos aconselhar e encorajar nossos jovens que enfrentem a correria de exercer as duas atividades, pois independentemente da necessidade financeira, o trabalho engrandece e amadurece a pessoa. Amém, irmão? Vou arrumar um de currículo seu, aleluia. Já trabalha. E fica caçando trabalho, currículo para um, currículo para o outro.
Está fazendo a parte dela. Quem abre porta é Deus. Esse dia mesmo estava fazendo um plantão, né? Graças a Deus aqui bem próximo. Com uma pessoa desconhecida, fora do seu convívio, que você nunca viu na vida, telefonou e arrumou para ela trabalhar. Um plantão de 24 horas. Que bênção de Deus, né? E aí ela trabalhou e tem a possibilidade, em nome de Jesus, de ser efetivada. Oh, glória a Deus. Às vezes você espera de pessoas que estão perto de você, não vem. Às vezes as pessoas têm oportunidade para fazer e não fazem. Aí vem alguém de longe. Você nunca viu, nem crente é. Pede o documento, ela envia o documento e começa a trabalhar. Que coisa, não? É bênção ou é? Que continue trabalhando, viu, minha filha? Aleluia, glória. Vamos lá, vamos terminar. Igreja em quarto lugar. Para muitos parece falta de espiritualidade deixar a igreja depois da família e do trabalho, mas esta é a forma correta de encarar nossas prioridades. Mas note que estamos falando de valores e sua ordem, e não sobre escolha de quais desses fatores terão lugar ou não em nossas vidas. Todos eles devem ter lugar em nossas vidas. O fato de a família vir antes que a igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Isto significa apenas que eu não devo negligenciar minha casa por causa da igreja, mas não me dá o direito de abandonar a igreja. Muitas pessoas não vão aos cultos para passear com a família. Isso é errado. Viu como é que eu falei? Para não dar glória antecipadamente, que ia pegar. Muita gente, né? Cadê? Abandonar. Muitas pessoas não vão aos cultos para passear com a família. Isso é errado. Devemos passear com os nossos familiares, mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com outros valores, como o horário do culto da igreja. Não podemos deixar de nos envolver com a igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25. É necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja. Não apenas porque ali ele é edificado e fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de andarmos debaixo da cobertura espiritual. Precisamos um dos outros. Precisamos do relacionamento com os irmãos. A Bíblia diz que o que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está lá em Provérbios 18:1. Embora vindo depois da família e do trabalho e da igreja, é um valor precioso que deve vir antes de qualquer outra coisa ligada à vida social. Ativismo religioso não é a mesma coisa que fazer a obra de Deus. Muitos têm se confundido na obra de Deus achando que ativismo religioso, ou seja, ficar correndo de um lado para o outro, se enchendo de atividades, é fazer a obra de Deus. Ativismo religioso nada mais é que preencher o tempo com atividades religiosas, que nem sempre significa que você está fazendo a obra de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, entram em diversos ministérios apenas para tapar um buraco, mesmo sem ter qualquer dom naquela área? Isto é ativismo religioso. Quantos frequentam a igreja de domingo a domingo apenas para achar que precisam estar presentes em tudo? Isso é ativismo religioso. Quantos não conseguem tirar uma única folga para se dedicar à família de forma completa, porque tem o tempo todo tomado por programações? E isto é ativismo religioso. E ativismo religioso não é fazer a obra de Deus, é fazer uma obra humana achando que é para Deus. Se dermos o valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo-as, respeitando-as nessa ordem, na escala de valores, em nosso dia a dia deixaremos de ter muitos dos problemas que já nos têm incomodado.
Está tudo gravado e registrado. Tem como salvar, que eu vou mandar para essa turma toda, para você escutar isso tudo de novo, até a gente gravar isso. Que muitos problemas que nós vivemos aqui dentro, exatamente por causa dessa ordem, está em desordem. Quantos de nós resolvem exatamente ocupar o tempo do seu comprometimento, do seu compromisso com Deus, com atividades que não te aproximam de Deus? Você acha que sabe muito, mas eu vou dizer que tu não sabe é nada. Eu estou na igreja, eu sou igreja já há mais de 20 anos e descubro todos os dias que preciso aprender. Irmãos, se o diabo conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, imagina o que ele vai fazer com esse povo que não conhece nada de Bíblia. Nos faz de gato, sapato e ainda fala que a gente está certo. A gente se enche de razão e se afasta do propósito. Poderia ter prego isso no dia do culto da família. Boa pedida para repetir, né? Aleluia, domingo que vem, para ficar bem gravadinho na tábua do coração. Ô glória, forte, né? Mas por que hoje? Porque essa desordem está fazendo com que muitos entre nós não estejam em comunhão. Estão com problemas dentro de casa, no casamento, entre famílias, entre pai e filho, entre filhos e pais, porque não sabem aonde é que partiu, mas hoje o Senhor te deu o mapa da mina. Vamos colocar isso em prática, que a nossa vida espiritual vai dar um salto inimaginável. Você não vai vir para aqui pesado, precisando de uma oração. Quando você botar o pé ali, Deus já vai abrir a tua visão espiritual, como um raio-x, e vai dizer: está amarrado, Satanás. Eu te vi, tu recebeu o trabalho, tu recebeu a oferenda para ninguém mais vir, está amarrado. E já vai começando dando glória a Deus de lá na porta. Quando chegar aqui, já chega falando em língua estranha. Não vai precisar ninguém falar, dá um glória, dá um aleluia. Você não entendeu, sinta a presença. Não, porque você vai vir tão cheio que aqui você vai transbordar. Mas tudo nesta sequência. Vamos ver se você gravou, que eu ainda não. Por isso eu estou te perguntando antes de ler. Vamos lá, o primeiro? Não tem como esquecer. E depois? Glória a Deus. E depois? E depois? Oh, maravilha. Às vezes eu fico vendo, eu não sinto pena não, mas eu fico triste. Sempre as mesmas pessoas envolvidas nas mesmas programações. Ainda está arriscado alguém dizer: poxa, essa igreja é uma panela. Não é panela, é um panelão. Dá até para tu entrar. Tem espaço para você girar nessa panela tranquilo. A panela é folgada, é aquele panelão, sabe? Aleluia, tem lugar para todo mundo e com folga. Ainda até para chegar mais gente, taca na panela, aleluia. Para a gente pegar, uma equipe, né? Ele vai pregar hoje, o presbítero Henrique vai pregar terça-feira. Não sei nem quem é o pregador de terça. Vamos supor, ele prega na terça-feira, ele só vai pegar no microfone para pregar de novo daqui a 3 meses. Por que o pastor está perseguindo? Não, é que tem tanta gente capacitada para pregar, porque ele só vai pregar daqui a 3 meses. Porque tem um monte de pregador, domingo e terça, sábado também, domingo, terça, sábado. Aleluia, você está pegando? Porque é assim que Deus quer. Mas a gente está aí desenrolado, não, todo enrolado. Desenrola. Vai chegar um dia, já com Gerson, Canela de Fogo, viu, Guilherme? Vocês vão entrar numa fila. Vai ter outra equipe, não é desmerecendo vocês não. É porque tem gente aqui cheia de talento, mas que não se dedica para aprender. Tem gente aqui que canta, mas está aí com essa voz enferrujada. Por quê? Mas antes, lembra que tu cantava, né, pro mundão, as músicas toda torta, não estava nem aí se saía no tom ou não tinha tom, mas tu adorava. Então se esforce.
A equipe de louvor está com um projeto lindo, vai colocar em prática em breve. Elas vão falar para você. Quem sabe você não vai ser a próxima, você não vai ser o próximo. E aí vai ter que fazer uma escala. Vai ter que dizer, vocês vão cantar hoje. Olha, sinto muito, mas só vão cantar agora, só no mês que vem, aleluia. Porque tem mais 2 ou 3 pessoas que vão ser capacitadas. Está entendendo, irmão? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos colocar esse ordem que nós precisamos de vocês. Chega. Chega que eu quero acordar amanhã para trabalhar. É sério. Eu vou dizer para vocês, você não sabe como é que cansa. Você sabe qual o dia mais difícil para eu levantar para trabalhar? Terça-feira. Mas a gente, por segunda-feira, não tem nada da igreja, é o que você acha. A gente está aqui para fazer o curso de teologia. Na segunda-feira para eu levantar, na terça-feira para eu levantar da cama, pelo amor de Deus, que a gente está aqui ensinando teologia, ensinando sobre Deus com maiores detalhes, sabe, com uma amplitude maior. E aí quando eu chego em casa eu estou acabado. Demoro às vezes dormir, mas também quando durmo eu não durmo, eu desmaio. Relógio às vezes desperta e eu não escuto. Ou então a gente vai lá e coloca para mais 5 minutinhos, né? Eu acordo 6h30, vou lá, coloco para as 7h30. Hoje eu vou chegar às 8h30. Aí depois da 8h30 eu boto para 9h30. É verdade, que é cansaço. Porque quando você ministra uma palavra que liberta, é uma batalha espiritual muito grande. E eu preciso de você junto comigo. Eu não vou pedir perdão porque eu tomei muito tempo. Nós precisávamos ouvir isso. Eu precisava ouvir e poder passar para você. E você precisava ouvir de mim, porque nós hoje estamos sendo tocados e seremos transformados. E colocaremos tudo no seu devido lugar. Tudo tem a sua importância, mas não pode fugir da ordem. Deus Deus, família, trabalho, igreja. Deus, família, trabalho, igreja. Deus, família, trabalho, igreja. Deus, família, trabalho, igreja. Deixa isso ficar gravado na tábua do seu coração, nesta ordem. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida e na sua história. Que Deus abençoe a todos.